Está acontecendo. A Suécia se prepara para enviar caças Gripen à Ucrânia. E esse único movimento pode mudar o equilíbrio do poder aéreo na guerra contra a Rússia. Isso não é uma promessa vaga. O processo já está em andamento e, nos bastidores, está ganhando velocidade. Há meses, a Ucrânia pede caças modernos para proteger seu espaço aéreo. Um dos caças mais avançados da Europa está prestes a entrar em ação. Neste vídeo, explicaremos tudo sobre esse jato misterioso. Por que a decisão da Suécia é importante e como a situação criou um desastre para Putin. O poder aéreo sempre foi um dos principais fatores decisivos na guerra moderna. Quem controla o céu, controla o ritmo da batalha. Ele decide se os soldados se movem ou se escondem dos drones, se as cidades sobrevivem ou queimam. Desde o início da invasão, a Rússia controlou o espaço aéreo com bombardeiros, mísseis e sucessivas ondas de drones iranianos. Cidades ucranianas pagam o preço todas as noites. Usinas, hospitais e escolas foram atingidos por ataques russos, porque a Ucrânia não tinha aeronaves ou defesas aéreas suficientes para impedir. Pelo menos até agora. A notícia mais recente é que a Suécia está se preparando para enviar caças Gripen para a Ucrânia, e isso é algo muito importante. Não só porque eles são rápidos ou sofisticados, mas porque são o tipo de caça que faz os russos ficarem alertas. O Gripen tem uma reputação. Ele é ágil, inteligente e foi feito para lidar com situações sérias no céu. Velocidade máxima de Mach 2 cerca de 2.100 km por hora em alta altitude, permitindo superar ameaças em segundos. Em resumo, se você for um drone russo, é melhor se preparar. Com raio de combate de até 1.500 km em missão padrão, cobre grandes áreas do espaço aéreo ucraniano sem reabastecimento, muitas vezes tornando pontos fracos em fortalezas. Quando um desses aparece, não é apenas mais um avião voando por aí. É um sinal de que as coisas estão prestes a mudar. Vamos detalhar as especificações deles em breve. A Suécia não está só enviando alguns jatos e encerrando o assunto. Eles estão dando suporte com peças de reposição e assistência para manter até 14 desses jatos voando e prontos para o combate. Isso mostra que eles não estão brincando. Eles estão preparando a Ucrânia para realmente usar esses jatos, e não apenas deixá-los estacionados na pista para exibição. Especialistas acreditam que o número de jatos pode subir para 15 ou 30 conforme a evolução dos acontecimentos. Mesmo com 14, já é uma grande mudança. A Suécia enviar caças Gripen, sua joia da coroa e símbolo de superioridade aérea, para a Ucrânia, não é apenas mais uma entrega militar. É um ponto de virada. Uma declaração de que até mesmo nações antes conhecidas por sua neutralidade agora estão se posicionando de maneiras que podem mudar o rumo da guerra. Para entender o quão importante isso é, você precisa lembrar o que a Suécia costumava ser. Durante a maior parte do século passado, ela evitou tomar partido. A estratégia da Suécia era simples: manter-se fora de conflitos, fortalecer a autodefesa e torcer pela paz. Durante a Guerra Fria, OTAN e União Soviética se enfrentavam na Europa, enquanto a Suécia, oficialmente neutra, mantinha-se atenta e preparada. A neutralidade virou parte da identidade nacional da Suécia, motivo de orgulho para os suecos. Eles viam nisso a prova de que diplomacia e moderação podiam coexistir com prontidão militar. Mas então veio 24 de fevereiro de 2022. A invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia não apenas chocou o mundo, mas também causou um frio na espinha de todos os países que fazem fronteira com o Mar Báltico. De repente, antigas suposições sobre paz e segurança perderam o sentido. Se Moscou tenta apagar a independência da Ucrânia, por que não faria isso em outro lugar? Em Estocolmo, o medo era real e os estrategistas militares suecos criaram novos cenários. Com navios e submarinos russos já ativos no Báltico e aeronaves russas violando às vezes o espaço aéreo sueco, o medo era real. A guerra na Ucrânia mostrou como a linha entre paz e pânico era frágil. Em poucas semanas, algo que era politicamente impossível há décadas começou a parecer inevitável. A Suécia iniciou preparativos para entrar na OTAN após a rápida mudança da opinião pública com a invasão em curso. Pela primeira vez na história moderna, a maioria dos suecos apoiou entrar na aliança. Todos perceberam que esperar para não ser notado não é um bom plano de defesa. Políticos que antes alertavam que aderir à OTAN provocaria a Rússia, agora defendem que é a única forma de segurança. Não era só proteção,
mas pertencer a uma comunidade que reagiria a ataques. A estratégia de não irritar ninguém parecia agora um jeito rápido de ser atropelado. Em 2022, a Suécia pediu para entrar na OTAN, encerrando mais de 200 anos de neutralidade militar com uma decisão histórica. Foi uma das maiores mudanças geopolíticas na Europa desde o fim da Guerra Fria. Para um país antes isolado, essa decisão representou uma mudança decisiva rumo à defesa coletiva, ligando seu futuro à segurança ocidental. O simbolismo era inconfundível. A Suécia havia escolhido ficar ao lado daqueles que iriam reagir. Para as Forças Armadas suecas, a mudança abriu novas possibilidades. Isso implicava cooperação mais próxima com as forças aéreas da OTAN, novos acordos de armamentos e treinamentos conjuntos antes evitados pela Suécia. Isso também tinha um significado mais profundo. A Suécia passou a defender o princípio de que pequenas democracias não devem enfrentar agressões sozinhas. Por isso, o debate sobre enviar caças Gripen à Ucrânia teve tanto impacto. Aqui, o Gripen não é apenas mais um equipamento, é um símbolo nacional. Projetado pela Saab para a Suécia, representa décadas de investimento em autossuficiência. A Suécia desenvolveu o Gripen porque não queria depender da tecnologia de ninguém. Ela queria uma aeronave capaz de combater e operar em pistas curtas e irregulares no interior. Ou seja, um caça feito para enfrentar potências superiores. Quando a Ucrânia pediu os Gripens, a dúvida era se a Suécia podia abrir mão de uma de suas joias da coroa, não se ela se importava. Políticos debateram intensamente. Alguns alertaram que doar caças deixaria a Suécia vulnerável quando suas defesas precisam ser reforçadas. Alguns disseram que este era o momento para a Suécia provar seu compromisso com a OTAN e a democracia. Autoridades e líderes da indústria de defesa já trabalhavam na logística a portas fechadas. A Saab, a empresa por trás do Gripen, apoiou publicamente ajudar a Ucrânia. Engenheiros analisaram como pilotos ucranianos poderiam aprender a voar com eles. Quais equipes de manutenção seriam necessárias e qual a rapidez no envio de peças de reposição. O fato de que o caça em si é exatamente o que a Ucrânia precisa neste momento não ajuda o argumento daqueles que são contra a ideia. O Gripen é totalmente adequado para a situação atual da Ucrânia. Diferente do F-15 ou Eurofighter, o Gripen não exige pistas grandes nem infraestrutura avançada. Ele poderia decolar de um pasto de vaca sueco, o que é uma característica, não um defeito. Esse é o tipo de flexibilidade que a Ucrânia precisa para sobreviver sob ameaças constantes de mísseis russos. O caça custa menos para operar, é mais fácil de manter e se prepara mais rápido entre missões. Em resumo, é um caça feito para um país em guerra com um vizinho maior. No último ano, mais peças começaram a se encaixar. O governo da Suécia vem aprovando pacotes de ajuda militar que sugerem fortemente que não está apenas pensando em enviar Gripens, mas está se preparando discretamente para isso. Em pacote recente, quase metade do valor foi para peças e manutenção de 14 aeronaves Gripen CD. O compromisso aumentou recentemente, quando a Suécia anunciou mais de 5 bilhões de coroas suecas para melhorias no Gripen e novas defesas antidrones. Alterando o orçamento, isso não é trocado. É o combustível que mantém esses caças letais enfrentando os enxames de drones liberados pela Rússia. Oficialmente, era a manutenção da prontidão. Extraoficialmente, parecia preparar os caças para uma missão só de ida ao leste. Na mesma época, a Saab prorrogou contratos de suporte até 2029. Isso garante que esses caças continuem operacionais, mesmo que alguns acabem voando sob outra bandeira. Para a maioria dos observadores, esse foi um movimento silencioso, mas revelador. A Suécia não estava apenas mantendo o motor aquecido, estava garantindo que toda a máquina pudesse funcionar perfeitamente, mesmo se fosse exportada no meio de um conflito. Agora, ministros da Defesa e Relações Exteriores da Suécia discutem a ideia de forma mais aberta. Eles disseram que a Suécia está aberta a fornecer aeronaves Gripen quando as condições forem adequadas. Na linguagem diplomática, isso está a um passo de entregar as chaves. O primeiro-ministro Ulf Kristersson já discutiu a questão diretamente com o presidente Zelensky. Relatórios oficiais disseram que era parte de um plano de cooperação em defesa, mas o subtexto foi claro. Os Gripens estão em debate e todos sabem, não é apenas conversa. Os pilotos ucranianos já tiveram contato com a aeronave.
Um pequeno grupo já recebeu familiarização, treinamento, aprendendo os sistemas, controles e procedimentos básicos de voo. Ainda não é em grande escala, mas indica preparação séria. As bases para operar os Gripens na Ucrânia já estão sendo criadas. Ao mesmo tempo, ambos os países estão enfrentando o desafio de gerenciar múltiplos sistemas de caças. A Ucrânia se prepara para receber F-16S de vários países, precisando alinhar manutenção, armamentos e treinamentos distintos. Parece complicado, mas autoridades afirmam ser viável. Com implementação por fases, os Gripens assumem missões enquanto os F-16S cuidam de outras. Isso traria flexibilidade, não caos. Porém, não é fantasia e há limites. Os Gripens suecos provavelmente estão descartados no momento, pois são avançados e muito integrados à defesa da Suécia. A decisão da Suécia gerou debate entre especialistas e líderes militares. A questão é, qual Gripen seria melhor para a Ucrânia agora? Alguns afirmam que o Gripen E é a melhor opção. É um caça mais novo, com motor mais potente, radar melhor e capacidade para mais armas em missões longas. Ele foi projetado para a guerra moderna e se integra perfeitamente aos sistemas da OTAN. Também pode bloquear sinais russos durante a batalha. Enviar Gripen ES agora tiraria caças do lote mais novo da Suécia, que ainda precisa deles para se preparar para a OTAN. As fábricas estão ocupadas, e ceder essa tecnologia cedo demais pode revelar sistemas secretos ou deixar a Suécia com menos caças para proteger seu próprio espaço aéreo. Treinar pilotos ucranianos para operar caças avançados exige tempo e muitos recursos, difíceis de obter em guerra. Outros acham que o Gripen CD é uma escolha mais inteligente por enquanto. Esses caças já foram usados em missões e treinamentos. Podem enfrentar aviões, atacar alvos terrestres e evitar mísseis. São mais fáceis de consertar, achar peças usadas e pousar em pistas irregulares na Ucrânia. A Suécia vai aposentar cerca de 45 caças para dar lugar ao Gripen E. Por isso, doá-los à Ucrânia não afetaria tanto sua defesa. Apesar de não terem o alcance ou sensores do Gripen E, ainda são mais rápidos e inteligentes que muitos caças russos antigos. No fim, tudo depende do tempo. A Ucrânia deve receber o Gripen C ou D já, ou esperar pelo Gripen E após a guerra. Com mais tempo para treinar e reconstruir, a Suécia prefere iniciar com os Gripen C e D, para ajudar rapidamente, deixando o Gripen E como futura atualização. Já as versões CD são diferentes. Comprovadas em combate, versáteis e capazes de missões ar-ar e ar-terra. Em resumo, eles não são os brinquedos mais novos da caixa, mas ainda são mais do que a Rússia pode aguentar. Saindo um pouco do lado tecnológico, ainda há mais substância nesse acordo do que você poderia imaginar inicialmente. Moscou passou anos tentando dividir e enfraquecer o norte da Europa. Moscou agora enfrenta uma OTAN unida, com um dos melhores caças europeus sob comando ucraniano. Para a Ucrânia, os Gripens são mais do que apenas caças, eles são esperança. Após anos ouvindo sirenes e noites sem dormir fugindo dos drones russos, as famílias agora podem se sentir mais seguras. Com caças modernos, pilotos ucranianos antes presos a aviões soviéticos veem isso como um divisor de águas para impedir bombardeios às cidades. É sinal de que o mundo ainda luta por eles, no campo de batalha e em espírito. E tudo isso aponta para uma transformação completa para a Suécia. Em 3 anos, o país saiu da neutralidade e tornou-se membro ativo da OTAN e grande contribuinte militar. Isso não é uma pequena mudança, é um terremoto político e cultural. E a transição não foi apenas interna. Em toda a Europa, os aliados notaram. A Finlândia, vizinha da Suécia e parceira de longa data na neutralidade, fez o mesmo movimento, juntando-se à OTAN no envio de armas para a Ucrânia. Eles redesenharam juntos o mapa da segurança no norte da Europa. O sonho da Rússia de manter a Escandinávia como uma zona neutra de proteção entrou completamente em colapso. Tentar intimidar países só faz com que se aproximem do seu inimigo. Essa é a estratégia de guerra básica do Putin mesmo. Então, onde a Rússia esteve enquanto toda essa transação estava acontecendo? Bem, quando a mídia russa soube do acordo, a reação foi explosiva. A televisão estatal acusou a Suécia de se tornar um fantoche da OTAN. Analistas alertaram que Moscou precisava fortalecer defesas no Báltico, mas estrategistas russos perceberam o real problema por trás da propaganda.
A decisão da Suécia obriga a Rússia a estender ainda mais seus já escassos recursos. O Kremlin deve agora considerar aeronaves da OTAN operando do outro lado do Mar Báltico, enquanto mantém investimentos na Ucrânia. Eles enfrentam uma situação difícil. Apesar de a Rússia ter sistemas antiaéreos avançados, muitos já estão em uso na guerra. Reposicioná-los para proteger as fronteiras ocidentais enfraqueceria a cobertura no campo de batalha, criando para Moscou um dilema doloroso causado pela Suécia. Putin diz querer evitar a sensação de estar cercado, mas é justamente o que acontece com ele agora. Para a Ucrânia, esse desenvolvimento é decisivo. Pilotos ucranianos, acostumados a jatos soviéticos antigos, consideram o Gripen uma revelação. Os controles são intuitivos e a mira avançada. Permite que rastreiem e enfrentem vários inimigos simultaneamente, algo impossível para suas aeronaves antigas. Pilotos já compararam a experiência a trocar máquina de escrever por computador. Essa nova capacidade muda tudo. A Ucrânia pode iniciar ofensiva aérea. Ela pode atacar centros logísticos, depósitos de mísseis e comandos russos antes inacessíveis. Com mísseis ocidentais de longo alcance, o Gripen permite à Ucrânia atacar alvos atrás das linhas russas com segurança e rapidez. A principal vantagem é como o Gripen se integra ao modelo de guerra da Ucrânia. A guerra moderna envolve dados e coordenação, não só números. O Gripen foi criado para compartilhar informações em tempo real com outras aeronaves, radares e drones. Isso gera um campo de batalha digital onde decisões são tomadas rapidamente. A Força Aérea da Rússia ainda usa comando centralizado, com decisões lentas de cima para baixo. A diferença de agilidade pode definir o controle dos céus. O impacto psicológico desse avanço já se espalha pela Europa. A Suécia reacendeu o propósito da Europa, após anos de política de defesa marcada por cautela e compromisso. A decisão da Suécia mudou tudo. Isso mostrou à Europa que uma ação decisiva de um país menor pode mudar toda a discussão. Para a Suécia, este momento encerra uma era e inicia outra. O país que antes mediava conflitos e evitava alianças, agora atua no campo de batalha contra um dos exércitos mais fortes da Europa. E isso não é uma contradição, é evolução. Para a Rússia, a chegada dos Gripens suecos à Ucrânia não é só mais um revés militar, mas um alerta existencial de que sua estratégia de intimidação está ruindo. Por anos, Moscou acreditou que os países europeus só fariam sanções e gestos simbólicos. Achava que o Ocidente se afastaria por medo de escalada, mas errei, pois essa ilusão acabou. Em termos militares, a transferência dos Gripen vai forçar a Rússia a repensar toda a sua abordagem na guerra aérea. Até então, pilotos russos acreditavam operar perto das linhas ucranianas com relativa segurança. Lançavam bombas planadoras da Rússia, confiando na distância e na quantidade de aviões para segurança. Com os Gripens em patrulha, a zona de conforto reduz muito. Essa pressão estratégica não afeta só a força aérea. As decisões da Rússia sobre defesa aérea vão se tornar bem mais complexas. O sistema de mísseis S-400 é uma avançada defesa antiaérea de longo alcance, criada para rastrear e neutralizar caças modernos como o Gripen. O problema para Moscou é a falta de unidades para cobrir todas as direções simultaneamente. Várias unidades do S-400 estão próximas à linha de frente na Ucrânia, criando guarda-chuvas antiaéreos sobre áreas ocupadas. Mas se os Gripens começarem a voar perto da fronteira ocidental da Rússia, especialmente sobre o Báltico, o Kremlin pode ter que repensar essa estratégia. Proteger ativos militares em Kaliningrado fica mais difícil se esses sistemas forem movidos para o sul, perto da Ucrânia. Kaliningrado é um dos postos mais estratégicos da Rússia na Europa, com radares, silos de mísseis e centros de comando naval. Se essa área se sentir exposta, isso força a Rússia a reorganizar suas defesas ou correr o risco de enfraquecer um de seus redutos mais importantes no quintal da OTAN. O mesmo se aplica à Crimeia. A defesa aérea russa já foi pressionada por ataques de drones e mísseis. Se os S-400 perto da Crimeia forem movidos para enfrentar os Gripen ao norte, a Ucrânia pode atacar alvos críticos no sul, como depósitos, aeródromos ou a frota do Mar Negro. Talvez eu devesse dizer o que restou da frota do Mar Negro, já que a Ucrânia vem causando muitos danos. Moscou está presa em um jogo perigoso de equilíbrio. Ela não pode ser forte em todos os lugares ao mesmo tempo.
e a decisão da Suécia acabou esticando ainda mais seus recursos. Estrategistas militares odeiam escolhas assim: defender linhas de frente ou bases na retaguarda, cidades ou portos. Para onde quer que os S-400 vão, eles deixam uma brecha em outro lugar. A Ucrânia, com inteligência crescente e apoio ocidental, está atenta a isso. Toda redistribuição é uma oportunidade. A decisão da Suécia de enviar caças não apenas inclina a balança no ar, mas também coloca pressão sobre toda a postura estratégica da Rússia. Essa realidade muda tudo sobre como a Rússia luta. Cada missão agora carrega um risco maior. Cada missão de bombardeiro exigirá mais escoltas, combustível e planejamento. A pressão sobre a força aérea russa, já sobrecarregada por manutenção e perdas, aumentará a cada mês. E isso ocorre antes do impacto psicológico surgir. Há outra camada nisso que costuma passar despercebida. A chegada do Gripen muda as táticas aéreas e a economia da guerra. A campanha aérea russa depende de mísseis e aeronaves caros. A Ucrânia, com apoio do Ocidente, busca tornar essas operações mais custosas que vantajosas. Quando um caça russo é abatido, Moscou perde dezenas de milhões de dólares e meses de trabalho para repor. Cada interceptação de míssil reduz os estoques da Rússia. Com uma força aérea enxuta e eficiente com Gripens, a Ucrânia pode impor custos elevados ao adversário. É a mesma abordagem assimétrica que marcou esta guerra. Menor, mais inteligente e rápido vence o maior e lento. Isso mostra como a Ucrânia usou drones para equilibrar economicamente a guerra contra as forças russas, mais caras e equipadas. Ao utilizar enxames de drones de baixo custo, muitas vezes modificados comercialmente, as forças ucranianas conseguem atingir tanques russos, artilharia e até navios com ataques de precisão que custam uma fração do preço das munições tradicionais. Esses drones, de munições kamikaze, a plataformas de vigilância que guiam a artilharia, permitem que a Ucrânia cause danos graves sem arriscar pilotos ou usar armamentos caros. Eles usam drones de $500 para destruir ativos milionários, obrigando a Rússia a enfrentar uma ameaça barata, ágil e difícil de combater. O Gripen se encaixa nessa filosofia, mas a decisão envolveu riscos reais na Suécia. Apesar do forte apoio à Ucrânia, nem todos comemoram a ideia de enviar caças avançados ao exterior. Parlamentares alertaram que transferir os Gripens pode criar lacunas na defesa aérea da Suécia. Com o aumento das tensões na região do Báltico, alguns temem os custos financeiros e políticos de se envolver mais em um conflito longo. Mesmo em uma democracia pró-OTAN, essas questões persistem. Estrategistas militares observam de perto. Precisaram recalcular padrões de implantação, cronogramas de treinamento e ciclos de substituição. A Força Aérea Sueca é pequena, mas muito capaz. Por isso, cada jato fora do país faz diferença. Também existe o risco de retaliação, embora seja improvável que seja militar. Ataques cibernéticos à infraestrutura sueca já se tornaram mais frequentes. A inteligência alertou sobre o aumento do interesse russo em energia, redes elétricas, portos e telecomunicações na Suécia. Mas aqui está a realidade. A Suécia aceitou que ficar parada não garante segurança. A neutralidade não protegeu a Ucrânia. A cautela não impediu submarinos russos de surgirem perto de Gotland. A lição que Estocolmo tirou de tudo isso é clara. A dissuasão só funciona quando é respaldada por ação. E ação significa compromissos reais, não apenas declarações de preocupação. Por isso, mesmo com riscos, a Suécia avança. Porque hoje o preço de agir demais parece menor que o de fazer pouco. Os efeitos colaterais vão além do campo de batalha. Outros países estão revendo políticas. Noruega e Dinamarca já ampliaram cooperação militar com a Ucrânia. República Tcheca e Polônia, acostumadas com aeronaves padrão da OTAN, preparam-se para fornecer manutenção e logística. Até mesmo nações fora da Europa estão prestando atenção. Brasil e Tailândia, que também operam. Gripens teriam mostrado interesse em conhecer o desempenho da aeronave em combate real. Para a Saab, o fabricante sueco, este é tanto um momento de orgulho quanto de grandes apostas. O Gripen é elogiado por especialistas, mas enfrenta dificuldades para competir globalmente com gigantes como Lockheed Martin e Dassault. Se um avião mostrar seu valor na Ucrânia, pode virar um dos caças mais procurados do mundo.
Isso reforçaria o papel da Suécia como apoiadora da Ucrânia e protagonista em defesa por mérito próprio. A Rússia certamente não ficará quieta e deve reagir com agressividade e desespero. Novos ataques com mísseis às bases aéreas da Ucrânia são quase certos. O Kremlin pode ampliar campanhas de desinformação contra a Suécia, espalhando rumores de instabilidade ou retratando Estocolmo como fantoche do Ocidente. Podem ocorrer tentativas de interferência na infraestrutura sueca, como ataques cibernéticos ou provocações navais no Mar Báltico. Essas táticas não podem reverter a mudança já em curso. A decisão da Suécia criou uma nova realidade irreversível para Moscou. Os tempos de intimidar vizinhos só pela força de vontade acabaram. Agora cada agressão pode gerar retaliação mais forte e unida. Para os ucranianos, a notícia traz algo que tem sido raro durante esta guerra: esperança. Os céus há muito tempo são uma fonte de medo. Todas as noites, famílias se preparam para sirenes, já que mísseis ou drones podem atingir qualquer lugar. A ideia de ter caças modernos patrulhando o céu muda esse cenário emocional. Isso significa proteção, isso significa retaliação. Isso indica que o tempo de ver aeronaves russas bombardeando cidades sem punição está finalmente acabando. Em Kiev, Odessa e Kharkiv, enquanto as equipes de defesa aérea derrubavam drones e mísseis, a promessa de nova cobertura aérea é transformadora. Isso não vai impedir todos os ataques, mas fará a Rússia pensar duas vezes antes de lançá-los. Essa hesitação pode salvar vidas. O sucesso dessa medida vai depender de quão rapidamente a Ucrânia pode se adaptar e de quão firmemente seus aliados continuam a apoiá-la. Se os primeiros Gripens chegarem e se tornarem operacionais em alguns meses, podem mudar o ritmo da guerra até o próximo verão. Um esquadrão totalmente funcional poderia interceptar bombardeiros russos, apoiar as defesas terrestres e dar à Ucrânia um fôlego para reconstruir sua economia e sua infraestrutura. Além do campo de batalha, algo maior ocorre. A chegada dos Gripens inicia uma nova era na guerra. Por anos, o poder aéreo dependia de sistemas caros e centralizados, acessíveis só às superpotências. A tendência agora são plataformas menores e flexíveis, capazes de atuar em conflitos descentralizados e intensos. A decisão da Suécia mostra que não é preciso um grande complexo militar industrial para mudar o equilíbrio de poder, mas sim inovação, vontade e timing. Essa evolução afetará conflitos futuros globalmente. Os países estão observando de perto para ver como uma frota relativamente pequena, de jatos avançados e econômicos, se sai contra um adversário muito maior. Se a Ucrânia se mantiver ou ganhar vantagem, reescreverá as regras do combate aéreo moderno. No fim, a decisão da Suécia representa o ressurgimento da vontade coletiva da Europa, indo além de jatos e mísseis. Por muito tempo, a segurança europeia dependeu da liderança americana. Pequenos estados buscavam neutralidade, mas agora um deles tomou a iniciativa e mudou o jogo. Esse é o verdadeiro golpe para a Rússia, tanto pelas aeronaves quanto pelo exemplo que representam. A mensagem é clara. A era da hesitação acabou. A Europa não espera mais permissão para defender seu futuro. Os céus sobre a Ucrânia vão mudar. O antigo domínio russo agora encara a precisão sueca e a determinação ucraniana. A guerra entrou em uma nova fase, definida não pelo medo, mas pela resistência. Caças suecos em breve sobrevoarão cidades que sofreram dor inimaginável. A presença deles mostrará que até as nações mais silenciosas podem se tornar gigantes quando a história exige. Enquanto os Gripens cruzarem o céu ucraniano, uma verdade ecoará além do campo de batalha. O equilíbrio de poder na Europa mudou e nunca mais voltará a ser como era antes.